Uma tradição preservada. Hoje no programa .org vamos conhecer a Escola de Oleiros, que funciona em São José, e também as histórias de pessoas que têm as vidas influenciadas por esse artesanato típico da cidade, que fica na região da Grande Florianópolis. O período mais forte da olaria em São José foi durante as décadas de 60 e 70. As olarias de louças de barro utilitárias, como eram chamadas, concentravam-se na Costeira da Ponta, hoje conhecida como Ponta de Baixo. A cerâmica rústica teve forte influência na economia e no desenvolvimento do município. Quando os portugueses açorianos chegaram no município de São José, no século XVIII, eles trouxeram essa cultura do fazer através das mãos, né, usando a roda de oleiros tradicional, as peças em cerâmica. A princípio, eles trabalhavam as peças utilitárias, eram as peças de utilidade domésticas. E também colaboraram com a construção das edificações, confeccionando as telhas, os tijolos. E o barro, a princípio, ele era retirado no distrito de Barreiros, que pertence a São José. Ali era retirada do barro. Por isso, o nome de Barreiros, por causa do barreiro que era extraído ali. Mas com a construção da BR-101, eles tiveram que fechar essa jazida. E aí não pôde mais ser retirado o barro lá. E aí o barro começou a ser retirado em outros pontos, como em Palhoça, na localidade da Terra Fraca. Chamavam Terra Fraca porque o barro extraído ali era mais fraco do que o barro extraído em Barreiros, que era o barro de melhor qualidade. Segundo historiadores, São José chegou a ter quase 50 olarias. Na época, a cidade era considerada a capital da louça de barro. Atualmente, existem 3 unidades comerciais e uma escola de oleiros, mantida pela prefeitura. O prédio onde funciona a escola era uma antiga olaria que foi restaurado. Esta escola é a única unidade do gênero na América Latina. A Escola de Oleiros Joaquim Antônio de Medeiros oferece oficinas com argila gratuitas e atende cerca de 200 alunos. As aulas acontecem de segunda a quinta-feira, com duração de 2 horas cada. Através das mãos habilidosas e muito ensinamento, os alunos garantem a capacidade de criar. Adolescentes também colocam a mão na massa. Os irmãos Rayane e Hariton estão produzindo peças para o presépio. O barro permite que eles exercitem as habilidades e traz mudanças para melhor. Um ditado comum entre os oleiros é que não são eles que transformam o barro, mas sim o barro que os transforma. E isto pode ser percebido quando se conversa com os alunos. A admiração de Natália pelo artesanato está virando coisa séria e ela já se considera ceramista. Então, eu sempre tive contato com essa questão de artesanato e artes, acho que bastante influência da minha mãe. E quando eu vim para Florianópolis, isso começou a florar de novo, assim, porque aqui a gente tem bastante contato com artes, com natureza, tem uma vibe bem nesse sentido. Eu gosto muito de fazer cumbucas, gosto de fazer garrafas, gosto de fazer umas alças mais diferentes. Mariana também experimenta transformações nesta oficina. Me formei e decidi que eu não queria fazer aquilo da minha vida, Daí eu descobri a Escola de Oleiros e faz 1 ano, mais ou menos, que eu tenho vindo aqui constantemente. E assim, foi uma mudança drástica na minha vida, porque aqui é muito família essa escola. A gente aproveita, a gente ri, a gente aprende, a gente brinca e é tudo muito lúdico, assim, volta um pouco para a infância, sabe? Tem dias que eu venho aqui e tô com a cabeça meio ruim de alguma coisa que aconteceu durante o dia anterior e tal. A gente põe o barro no torno e parece que
alinha tudo, sabe? É muito incrível. Para Luiz, a prática aqui traz memórias afetivas do tempo da infância. O meu avô tinha uma cerâmica de telhas, que acabou meu pai assumindo, e eu nasci dentro da cerâmica, já mexendo com barro. Pegar no barro, para mim, é como se eu tivesse com a minha idade de 5, 6 anos. Mas a magia da cerâmica é que encanta, né? Porque ela depois que pega na veia, acabou. Não te livra mais. Foi durante a Faculdade de Educação Artística em São Paulo que a Lucimara se apaixonou pela cerâmica. E aí veio morar em São José e pôde se aproximar novamente dessa arte. Parece coisa do destino, né, Lucimara? Foi, casou direitinho. A vontade de morar numa cidade com qualidade de vida e me proporcionar também fazer aquilo que eu queria voltar a fazer desde a faculdade. Foi sensacional. O que mais te encanta? A cerâmica, ela me dá alguns benefícios, né? Ela me dá o benefício da concentração, de relaxar. E, na realidade, não sou eu que transformo o barro, é o barro que me transforma, porque ele mostra para mim o meu estado emocional. Então, é através dele que eu procuro buscar o meu equilíbrio, a sensação do bem-estar, de tirar essa ansiedade, de poder estar sempre buscando uma harmonia pessoal. Você é triatleta. De que forma esse ofício interfere no esporte para você? Interfere em várias situações. A questão da concentração é uma delas, né? Não só a concentração, mas do traço fino, de poder fazer as coisas pensadas dentro de uma logística, dentro da dinâmica. Isso faz com que eu trago a peça, o ambiente, o macroambiente para dentro do microambiente. E aí isso daí vai me mostrando também os meus resultados. Este psicólogo sabe como estas aulas ajudam a equilibrar emoções ou como terapia alternativa no tratamento de algumas doenças. Como aluno, sente os benefícios na prática e também recomenda para seus pacientes. É uma mágica isso aqui, né? Você pega um barro e transforma, né? Até como psicólogo eu recomendo, até os meus pacientes, eu digo, ó, vá lá, faça que isso vai te ajudar. Uma pessoa que tem problemas de depressão, qualquer coisa outra, mais ou menos nessa linha, ela pode muito bem se sair e melhorar muito a sua dinâmica, a sua comunicação, né, e tudo mais, fazendo esse tipo de atividade. Tânia sofria de síndrome do pânico e depressão. Frequentar as aulas e aprender a transformar o barro em peças lindas como esta fez a diferença na vida dela. Eu procurei a escola por uma recomendação médica, né? Por causa de problemas de saúde. E aqui eu me encontrei. Comecei fazendo umas panelinhas, né? Devagar. Né? E agora eu me empolguei em fazer umas estátuas e comecei a fazer. O professor Ivo é filho do criador da escola, seu Onildo, que era conhecido como Duca. Aprendeu a arte da cerâmica com o avô e com o pai. É cheio de histórias para contar sobre esta arte tão antiga. Quando a gente fala de cerâmica, tudo que a gente está vendo aqui, mostrando aqui, nos remete a uma arte milenar, né, Ivo? Sim. Impressionante que muitos alunos, muitas escolas vêm aqui e elas acham que estão vendo uma coisa assim de hoje. Ah, é legal, Tony, mas não, elas estão presenciando algo que veio de milênios atrás. Lá na época onde Deus já falou com o profeta dele, Jeremias, já existia uma casa de oleiro, já tinha um oleiro fazendo peça, vasos quebrando na mão dele. Então isso é uma arte muito antiga que está trazendo hoje. Ainda está, ela, na verdade, ela foi a válvula propulsora de muitas civilizações. As civilizações usaram, desde aquela época, os vasos, os utensílios, as panelas. E hoje chegou na nossa época que também a cerâmica sendo resgatada através da escola de oleiros. Há um resgate disso tudo. A gente começa a contar as histórias das olarias, das cerâmicas, né? De tudo que acontecia nas olarias, tipo do amassador, como é que o amassador girava, como é que amassava o barro. Era
tinha que ter um cavalo, 2 cavalos no pasto para você trazer, cilhar naqueles amassadores ali, eles ficavam amassando e tirando a argila. Hoje, né, com a industrialização de tudo que aconteceu, com ferro, alumínio, plástico, essas coisas foram se perdendo. E a escola ainda traz esse resgate muito precioso de toda uma cultura de um povo, né? São José é conhecida como a capital da louça de barro. Quando você se remete ao passado, a sua infância praticamente dentro de uma olaria, qual memória vem mais forte para você? Vem a memória de meu pai, de meu avô, que eles tinham olarias, né? Então eles trabalhavam com barro, a gente acordava às vezes 5 horas da manhã, escutava um barulho, eles já estavam lá batendo os pilores de barro. Então era uma fábrica mesmo, eles não tinham aula, era uma coisa que eles vendiam muito, né? E eles davam emprego para muita gente. São José é conhecida como a capital de louça de barro. Esses professores que estão hoje aqui, que são filhos e netos de oleiro, então eles estão, né, segurando toda uma geração e ensinando esses novos que estão aí para eles continuarem, porque como os antigos partiram, um dia nós vamos partir e temos que deixar essa arte colocada, né, esse carinho, essa arte voltada para esses jovens, para eles poderem amanhã tocar isso aqui. Para Ivo, o torno é a parte mais mágica no processo de criação de uma peça de cerâmica. O torno é a parte mais difícil, mas é a parte mais mágica. Então há um encanto no torno, há um encanto no oleiro fazendo, porque geralmente na mão você faz as peças, mas o barro está ali parado. Você vai moldando, vai modelando, mas no torno não. No torno tem a magia do aluno ter que se desprender, tem que ter habilidade, tem que aflorar, você coloca eles ali, dentro daquela situação do torno, entendeu? E quando eles vão ver, quando eles acordam, antes de passar um ano, eles estão fazendo peça, eles acreditam, cara, foi eu que fiz, estão fazendo sozinhos, eles abraçam você e pegam você e beija e traz presente, porque eles vão criando algo. O torno é muito mágico, o torno ela é a magia da cerâmica, né? Se você pegar um oleiro numa festa, colocar ele no canto mais remoto da festa, colocar ele no canto escuro lá da festa, daqui a pouco você vai ver, tá cheio de gente vendo ele trabalhar. Modelar o barro nesta roda ou manualmente tem influência açoriana, mas também remota à cultura dos povos indígenas. É preciso ter conhecimento da matéria-prima para transformá-la em diversos formatos de peças utilitárias e decorativas. Não é todo tipo de barro, a gente fala comumente barro, né, argila, que dá para modelar. Então esse material, isso já é o principal, né? Essa composição do material. Ele tem que ser um material que tem uma boa modelagem e suporta bem a queima, né? Porque senão ele pode haver rachaduras e ter vários problemas durante o manuseio da peça ali, né? Durante a secagem, ele é um material que tem compostos orgânicos e minerais, então ele tem meio que vida própria. Essas outras peças, elas não são usadas como a roda de oleiro como princípio de modelagem, é tudo manual. Então, por isso que elas têm esse acabamento mais rústico, né? Temos algumas outras peças, como essa folha aqui, ela é feita numa placa, né? Ela é toda modelada à mão. Então, na roda de oleiro você não consegue trabalhar essas formas, né? São formas mais cilíndricas, redondas, né? E também para a gente valorizar esses povos que já existiam aqui, para fazer essa mescla dessas duas culturas, né? Então, aqui tem um pouquinho para a gente ter uma ideia do que pode ser feito também sem a roda de oleiro. Para preservar essa cultura, algumas peças que eram usadas como louças nos séculos passados continuam sendo produzidas e comercializadas na própria escola, como, por exemplo, os alguidares, que são essas espécies de vasilhas, os pratos conhecidos como mata-fome, panelas, canecas, moringas, miniaturas de louças e o baião, onde era colocado o leite antigamente. Hoje vimos que uma escola como esta mantém viva a tradição, desempenha um importante papel na identidade cultural da cidade e reforça a produção de arte popular e artesanato. O programa .org termina aqui. Até o próximo!